Mais uma vez aqui estou com vocês, pessoal do Facebook, amigos e amigas, público geral, YouTube, Instagram, Telegram, Zap Message. E ao terminar o capítulo 4, Princípio Vital, eu cometi um equívoco. Esqueci de ler o rodapé de Allan Kardec, da última pergunta 75A. Então, eu vou ler a última pergunta 75A, vou ler o rodapé e começar o capítulo 5. 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Por que a razão não é sempre um guia infalível? Resposta. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, o orgulho e o egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Autoexplicativo. E a gente vai para a nota de rodapé de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as da inteligência são o resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Autoexplicativo. E agora a gente começa o capítulo 5 do livro 2º, ou melhor, perdão, capítulo 1º do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Dos Espíritos. Origem e natureza dos Espíritos. 76. Que definição se pode dar dos Espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os Espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. Aí uma nota que Allan Kardec fez. O vocábulo espírito é empregado aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade chamados por essa razão filhos de Deus? O espírito responde: meu Deus, são sua obra absolutamente como o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. Autoexplicativo. Nós somos filhos de Deus, mas não somos o Deus propriamente dito. Somos criações de Deus, obra-prima de Deus. 78. Os Espíritos tiveram começo ou bem são como Deus de toda a eternidade? Resposta. Se os Espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação, e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como Ele criou cada um de nós, digo-te, ainda ninguém o sabe. Aí que está o mistério. 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta. Evidentemente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Autoexplicativo. Não há como explicar a origem de ambas as coisas. Somente os espíritos puros superiores, o próprio Deus sabe. 80. A criação dos espíritos é permanente ou teve lugar apenas na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros?
Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas ainda uma vez a origem deles é mistério, autoexplicativo. É exato se dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como se pode definir uma coisa que falta quando faltam termos de comparação e com a linguagem suficiente? Um cego de nascimento pode definir a luz? Imaterial não é um termo, incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender que, sendo o espírito a criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Nota de rodapé de Kardec. É autoexplicativo, não tem como a gente definir como são os espíritos propriamente dito, mas sim que eles são incorpóreos. Nota de rodapé de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. O cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o fato. E o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos com relação aos espíritos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Os espíritos têm fim? Compreendes que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo, e se no tempo dado, mais ou menos longo, o elemento que são formados não se compreende, não se dissemina e não retorna à massa, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de compreender que uma coisa teve começo, possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é uma razão para que a rejeiteis. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que compreende o sábio. Dissemos que a existência do Espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. E com isso, meus irmãos, mais tarde ou amanhã, a gente continua no capítulo 1 do segundo livro, a partir da pergunta 84, Mundo Normal Primitivo, que é do capítulo Mundo Espírita dos Espíritos. E eu termino dizendo que, mais uma vez, aqui estou satisfeito por estar com vocês, estudando. Vocês, meus amigos e amigas do Facebook, público geral, YouTube, Instagram, Telegram e Zap. Muito obrigado mais uma vez. Que possamos sempre nos encontrar unidos pelo amor, pela fraternidade, pela flexibilização dos pensamentos, das atitudes em si. Que vocês todos sejam protegidos por Deus, abençoados por Deus. Muito obrigado. Até mais tarde, com a graça de Deus. Muito obrigado.